Oi, gente, eu tô meio sumida do YouTube, falei que ia trazer logo, né, esse último vídeo, mas demorou um mês. Mas enfim, agora vem o último vídeo com a discussão e a análise dos capítulos do 13 ao 19 do livro Emma, da Jane Austen. No capítulo 13, enquanto Emma dá um passeio reflexivo no jardim, ela encontra o Sr. Knightley, que acabou de voltar de Londres. Preocupada se ele quer compartilhar seus sentimentos sobre Harriet, Emma direciona o assunto para o noivado secreto de Frank e Jane. O Sr. Knightley, porém, já sabe e veio confortá-la. Emma confessa que nunca amou Frank e lamenta seu flerte com ele. E ainda mais que gerou esse engano, né, para o Sr. Knightley. Era o que ela menos queria. Emma interpreta o comportamento do Sr. Knightley à luz da crença de Harriet em sua afeição recíproca. O Sr. Knightley interpretou mal a agitação de Emma como relacionada a Frank e não a si mesmo. Ao contrário dos equívocos anteriores, este é inspirado não pelo interesse pessoal, mas pela humildade, e nenhum deles acredita que possuem o coração de seu amado. Tanto a Emma acredita que não possui o coração do Sr. Knightley, quanto o Sr. Knightley acha que não possui o coração de Emma. O Sr. Knightley começa a sentir inveja de Frank, e Emma o interrompe para evitar ouvir sobre Harriet. O Sr. Knightley está mortificado e Emma se sente mal. Ela decide que vai ouvi-lo como um amigo. Para sua grande surpresa, o Sr. Knightley declara seu amor por ela, e ela, por sua vez, confessa o amor dela. Ambos estão em êxtase, tendo passado de acreditar que seu amado estava ligado a outro para perceber que seu amado era seu. Eles voltam da caminhada noivos. A percepção equivocada finalmente chega a um final encantador, pois todos os sinais de hesitação revelam ser o resultado de um amor correspondido. Ironicamente, a tentativa de Emma de silenciar o Sr. Knightley de falar de Harriet desencorajou sua declaração de amor por ela, e se ela não tivesse decidido ouvi-lo abnegadamente como um amigo, ele poderia não ter revelado seus sentimentos a ela. Pois é muito engraçada essa cena, né? Quando ela decide ouvi-lo como um amigo e ela diz que ela o interrompeu e depois é que é para ele continuar o que estava falando. E então ele declara seu amor. No capítulo 14, Emma se preocupa em dar a notícia ao Sr. Woodhouse e Harriet. Ela decide que não vai se casar até que seu pai morra. Ela então informa Harriet sobre a situação por meio de uma carta e consegue que ela fique com Isabella em Londres para curar e aliviar o constrangimento. Emma pondera cuidadosamente como se comportar da melhor maneira em relação ao pai e Harriet, pois ambos têm motivos diferentes para não gostarem de seu noivado. Ela tenta agir da forma mais justa e gentil possível com cada um, marcando o seu caráter. A Sra. Weston encaminha a carta de Frank explicando seu comportamento e sigilo, que foi devido às restrições de suas relações com Churchill. Ele usou o seu namoro com Emma como um disfarce para o seu noivado, acreditando que ela nunca esteve realmente interessada nele. Ele também acreditava que ela suspeitava de seu segredo. Jane, no entanto, desaprovou seu comportamento com Emma, e eles discutiram sobre isso em Donwell Abbey. Frank sentiu que Jane estava friamente cautelosa e partiu para Richmond. O Frank foi bem idiota em supor, né, que a Emma nunca queria se envolver, né, se casar, tá bom que ela já afirmou isso, mas ela poderia se apaixonar, né, a gente não escolhe isso. Então o Frank estava meio agindo de má fé com a Emma e também com a Jane, né. Então eu acho que ele teve uma atitude errada, mas eu acho, relembrando as ações dele, que ele realmente chegou quase a falar com a Emma sobre seu relacionamento com Jane, né? Aquela hora que ele vai e fica indeciso se conta ou não, e aí ele vai embora. O comportamento de Frank, embora talvez não seja sua intenção, é insensível e cego. Ele interpreta o coração e a mente de Emma como é conveniente para seus próprios interesses, mesmo assumindo que ela está ciente de seu noivado.
Sua rejeição dos sentimentos de Jane revela sua determinação em fazer e ver as coisas à sua maneira. A Jane rompeu o noivado por carta, mas no caos da morte da senhora Churchill, Frank perdeu a resposta. Jane então devolveu todas as cartas para o Frank e solicitou que as dela fossem devolvidas ao seu novo posto de governanta. Então o Frank, percebendo seu erro e as ações que Jane havia tomado, implorou pela aprovação de seu tio para o casamento. Depois de recebê-lo, ele correu para Highbury para se reconciliar com Jane, a quem ele reconhece ser muito mais digna do que ele, e o que fez mais feliz do que ele merece. E realmente, ele, com a Jane, ele tá ganhando algo que ele não merecia tanto, A Jane que vai ser a azarada dessa relação. E o Frank foi bem sortudo. O Frank tem umas atitudes meio, estranhas, então eu sou do lado da Jane. Eu acho que ela que saiu um pouco no prejuízo. O Frank, cego por sua própria confiança descuidada, não vê o quão profundamente seu comportamento feriu Jane e prejudicou suas relações. Quando finalmente percebe seus erros, entretanto, o Frank demonstra que também é capaz de assumir responsabilidades e tomar as medidas necessárias para corrigir os problemas que cometeu. Frank tem um bom coração, embora talvez uma vontade fraca. No fundo, ele pode até ter um bom coração, porque ele ama de verdade a Jane, Mas, sei lá, isso talvez não justifica as ações dele. No capítulo 15, felizmente apaixonada como está, a Emma sente-se solidária com a história de amor cheia de erros de Frank. A carta a deixa com uma impressão muito melhorada dele, e ela a compartilha com o Sr. Knightley. E o Sr. Knightley desconfia, Eu sou do time do Sr. Knightley, que desconfia também. Como alguém que cometeu e foi perdoado por muitos erros por sua situação feliz, Emma se encontra alegremente estendendo tal generosidade aos erros de Frank contra ela. E ele errou também, bastante contra a Emma. O Sr. Knightley também amolece ao ler a carta de Frank, embora ele ainda sinta as falhas de Frank e sua indignidade em comparação com Jane. Então ele acha que Jane é muito mais superior ao Frank. O Sr. Knightley então se propõe a se mudar para Hartfield, a fim de evitar perturbar o Sr. Woodhouse com o casamento de sua filha. Emma fica comovida com esse sacrifício da parte dele e aprova o plano. Seu único arrependimento é por Harriet, a quem ela sente que sofreu injustamente. A situação feliz do Sr. Knightley no amor e o novo conhecimento da indiferença de Emma para com Frank também o tornam mais indulgente para com Frank. Seu plano de se mudar para Hartfield demonstra sua consideração ao considerar os sentimentos do Sr. Woodhouse, que agora não terá que perder outra filha, porque o Sr. Woodhouse acha que o casamento é uma perda das relações. No capítulo 16, Harriet concorda em ir para Londres. Emma está grata pelo adiamento de um doloroso encontro entre elas. Então, mais tarde no capítulo, Emma e Jane se encontram e elas não falam abertamente sobre o noivado secreto por causa da presença da senhora Elton, mas a visita é passada com consciência mútua, calor e sentimento. Enquanto Jane leva Emma para fora, cada uma se desculpa e demonstra sua boa vontade para com a outra, o que mostra um sentimento mais amigável entre elas e o caráter da Emma só aumenta. Emma e Jane finalmente se tornam amigas, pois cada uma sente que se comportou mal com a outra e se sente humilhada pela generosidade da outra. Então, essa amizade mútua entre as duas, torna o romance até mais interessante. Emma finalmente é capaz de apreciar o mérito de Jane de forma plena e abnegada, e Jane também parece ciente da bondade de Emma. E isso tudo torna o romance realmente muito interessante, porque no início elas eram como se fossem inimigas, Porque uma meio que disputava com a outra, porque elas tinham dotes, sabiam, tocar bem, então elas competiam entre si. E agora, no final do romance, elas são amigas. No capítulo 17, a senhora Weston dá à luz uma filha, o que Emma esperava.
Ela e o Sr. Knightley discutem a própria infância de Emma e os papéis da Sra. Weston e do Sr. Knightley na criação de Emma. A Emma reflete que a correção do Sr. Knightley se opôs aos mimos da Sra. Weston, embora o Sr. Knightley insista que ela teria se saído bem sem ele. No entanto, ele considera sua devoção à melhora dela um sinal precoce de seu amor por ela. A discussão de Emma e do Sr. Knightley sobre sua infância permite que o romance seja concluído como reflexão sobre o desenvolvimento de Emma. Ela percorreu um longo caminho desde a amante mimada e snob de Heartfield até sua evolução agora como a heroína da história. Seu casamento com o Sr. Knightley, uma figura paterna, representa sua humilde recém-desenvolvida, embora seja controverso se isso aumenta sua força como heroína. Então, o Sr. Knightley, como ele está muito apaixonado por Emma, é como se o amor fosse cego, ele não vê as imperfeições da Emma. Aliás, ele vê, mas considera ela perfeita, apesar disso tudo. Então fica essa dúvida, se ela é a heroína ou não, porque ela tem esses defeitos. O Sr. John Knightley felicita o casal por carta. Ele antecipou o noivado do Sr. Knightley a partir de seu comportamento em Londres. Emma ansiosamente dá a notícia de seu noivado para o seu pai. Embora inicialmente angustiado, o Sr. Woodhouse acaba aceitando como um caso resolvido e até bom com a ajuda do Sr. Knightley e da persuasão da Sra. Weston. A influência considerável do Sr. Woodhouse sobre a vida de Emma é um tanto perturbadora no final. Embora a consideração dela pelos sentimentos dele revele sua compaixão como filha, as restrições impostas pelos nervos de seu pai parecem excessivamente limitantes. Então, apesar do Sr. Woodhouse ser uma pessoa boa, isso irrita bastante, Como que ele se sente tão necessitado pela presença da filha, que ela não pode se casar. Isso é uma coisa meio limitante mesmo. A Sra. Weston está maravilhada com a notícia, pois ela a considera uma união da mais alta promessa de felicidade em si mesma, igual e mutuamente meritória. A notícia se espalha rapidamente por Highbury e o noivado é recebido com surpresa e aprovação geral por todos, exceto os Eltons, que zombam do destino do pobre Sr. Knightley. O noivado de Emma e do Sr. Knightley é aplaudido como uma boa combinação, porque eles são iguais. A importância de sua fortuna mútua, boa linhagem e conexões, além de seu amor um pelo outro, resulta em uma conclusão basicamente conservadora, uma afirmação de afinidade baseada em classe e caráter como a base de um bom casamento. No capítulo 18, o Sr. Knightley chega com a notícia de que Harriet se casará com o Sr. Martin. Emma fica muito surpresa, dado o seu próprio conhecimento dos sentimentos anteriores de Harriet, mas ela está encantada por sua amiga. Livre de sua preocupação com a felicidade de Harriet e a necessidade de manter segredo com o Sr. Knightley, Emma sente que seu único desejo agora é aprender com seus erros anteriores e se tornar mais digna do Sr. Knightley, cujas intenções e julgamento foram sempre superiores para ela mesma. Então é engraçado como a Emma, mesmo depois de tudo, ainda se sente surpresa com a Harriet, porque ela ainda acha que a Harriet pediria a opinião dela, sobre o casamento com o Sr. Martin, mas não. Agora, já no final do romance, ela está livre da opinião e julgamento da Emma. A decisão de Harriet de finalmente aceitar o Sr. Martin sem consultar Emma mostra que Harriet também cresceu durante o curso do romance, e não somente a Emma, que é a principal do romance, a protagonista. Ela aprendeu a curar e buscar sua própria felicidade independente do conselho de Emma. E Emma, ciente de seus erros com Harriet, fica com a esperança de que ela também continuará a crescer com seus erros. Em Randalls, Emma e Frank finalmente têm a oportunidade de conversar sobre os eventos recentes. Depois de algum constrangimento inicial, eles se cumprimentam e restabelecem seu antigo calor e boa vontade. Ambos sentem que tiveram mais sorte do que mereciam em suas respectivas partidas.
Quando Frank é animado e irreverente sobre o passado doloroso, Jane o repreende divertidamente, e Emma reflete sobre a superioridade do Sr. Knightley em relação a Frank. O jeito alegre e leve de Frank pode ser explicado por sua felicidade no amor, mas não pode ser totalmente aprovado por Jane ou Emma. Emma compartilha falhas semelhantes com Frank, mas sua solidariedade está com Jane em relação ao comportamento de Frank. Frank é um pouco sério, um pouco irreverente, um pouco disposto a brincar com assuntos sérios para ser realmente igual a alguém como o Sr. Knightley. No capítulo 19, Harriet retorna a Highbury e seu comportamento está totalmente convencendo Emma de que o Sr. Martin substituiu o Sr. Knightley em seus afetos. Emma a cumprimenta com seus sinceros parabéns. No decurso dos preparativos para o casamento de Harriet, descobre-se que ela é filha ilegítima de um comerciante, uma combinação inadequada para um cavalheiro. Emma vai com prazer ao casamento de Harriet e o Sr. Martin em setembro. Embora sinta que a amizade deles necessariamente e gradualmente diminuirá por causa de suas diferenças de posições sociais. Alimentada pela revelação da linhagem de Harriet, Emma finalmente aprova a união de Harriet com o Sr. Martin, regozijando-se com a igualdade deles, a segurança financeira de sua amiga e as virtudes do Sr. Martin. Infelizmente, a convicção de Emma de que sua intimidade deve diminuir, dada a mudança nos círculos sociais de sua amiga, revela que ela ainda mantém sua priorização da classe social. Jane retorna para Campbell's, onde ela e Frank esperam por 3 meses após a morte da Sra. Churchill antes do casamento deles em novembro. Emma e o Sr. Knightley esperam se casar em outubro. A miséria do Sr. Woodhouse ameaça essas perspectivas, mas quando a casa da Sra. Weston é roubada, ele acolhe a ideia do Sr. Knightley em sua casa como uma proteção muito boa. O casamento de Emma e do Sr. Knightley é isento de elegância e desfile para o desdém da Sra. Elton, mas todos os seus amigos íntimos testemunham isso com grande confiança quanto à felicidade duradoura da união. Embora Jane e Frank estejam noivos para se casar, apesar de alguma disparidade na situação social, o romance dedica o capítulo final aos casamentos de Harriet e o Sr. Martin, e Emma e o Sr. Knightley, 2 partidas de igual posição. Ao focar nesses 2 casamentos no final de todo o equívoco e confusão, a moral do romance sobre os casamentos parece refletir os próprios sentimentos de Emma e defender de forma conservadora a abertura e a igualdade, tanto no caráter quanto na classe, como a chave para um bom casamento. Então é interessante, né, todas essas críticas da Jane Austen à sociedade da época, e é isso que ela deixa claro com esses romances, né? Como que as pessoas acham que um bom casamento é isso, né? A igualdade entre os que estão se casando e tudo mais. Quando alguém se casa assim de posições diferentes, gera todo um alarme, né, para aquela sociedade. Então, enfim, o capítulo termina assim, mas eu também gostei dos finais, né, dos parágrafos finais, onde o senhor e a senhora Elton estão morrendo de inveja, né, de tudo isso. E a gente vê como que eles são um casal bastante infeliz, né? Pois eles não conseguem ver a felicidade do outro, a felicidade da Emma, que tornou-se a inimiga dos dois, e a felicidade do Sr. Elton, que era o amigo, né, que eles consideravam tanto. Então, é isso. Então, esse é o fim do vídeo, e aqui acabamos, né, com a discussão de todos os capítulos do livro Emma, da Jane Austen. Então, até a próxima, pessoal!